Muito bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Maria Rangel, esse é o Café com Tarô, a nossa oportunidade diária de refletir sobre a vida através das cartas do tarô. Todos os dias eu trago aqui duas cartas, uma calculada pela numerologia kármica, outra que eu puxo do tarô, onde a gente tem aí algumas dicas para todos os inícios que acontecem no dia de hoje e também uma dica para o nosso próprio dia. Hoje eu vou tirar uma carta só, hoje eu vou falar sobre uma carta só e já vou te explicar por quê. Mas antes, curte o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. A sua curtida me ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também possam se interessar por esse assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre o arcano maior número 1, o Mago. E eu achei muito interessante porque normalmente eu faço um cálculo, né, da numerologia kármica do dia, e aí eu escolho uma dentre as cartas da constelação de cartas que se referem àquele dia. E aí eu puxo e normalmente sai outra carta. Mas hoje eu havia feito o cálculo, escolhi o Mago, e aí quando eu fui tirar a segunda carta, saiu o Mago. Então eu disse, é o Mago mesmo que é o nosso quê para hoje, né? O que a gente precisa entender, o que a gente precisa refletir para o dia de hoje. Então, o Mago, gente, ele é o arcano maior número 1, depois do louco vem o Mago, né? Ele é o início das coisas, ele é o começo das coisas. E como que as coisas começam? As coisas começam de duas formas, né? Elas começam quando a gente pensa, e esse pensamento ele vai no sentido de uma observação, de uma possibilidade. Então a gente pensa assim, o universo ele é uma gama de infinitas possibilidades, um conjunto de infinitas possibilidades. E aí a gente pega uma daquelas possibilidades, a gente pensa assim, tá, hoje eu vou fazer um bolo de chocolate, por exemplo. Né? Vou fazer um bolo de chocolate. Eu poderia fazer outras coisas, eu poderia fazer um bolo de laranja, eu poderia comprar um bolo, eu poderia fazer um chá em vez de fazer um bolo porque eu tô de dieta. Mas entre as infinitas possibilidades eu escolho fazer o bolo de chocolate. Então esse é o começo da criação, é o pensar, a observação e a escolha de uma possibilidade para que ela se realize. E aí a gente, dentro desse plano mental, a gente precisa se organizar para fazer isso acontecer. Então aí o que eu vou precisar ver? Será que eu tenho os ingredientes? Será que eu não tenho? Vou precisar comprar? O que eu vou precisar comprar? Onde é que eu vou comprar? Como é que eu vou encontrar esses recursos que eu preciso para fazer esse bolo de chocolate acontecer? É assim para tudo, para todas as coisas na vida é assim que funciona, né? Primeiro a gente vislumbra uma possibilidade, depois a gente vai começar a pensar como é que a gente vai organizar os elementos para que isso aconteça. No tarot de White a gente tem ali um mago com uma mesa, e na mesa tem os 4 elementos, né, que representam os naipes do tarô: ouros, copas, paus e espadas. Então ele vai perceber o que? Ele precisa falar com alguém para realizar o que ele precisa realizar, negociar alguma coisa com alguém, ele precisa dispor de algum recurso material, ele precisa, de repente, ele precisa ter contato com esse lado mais emocional, ele precisa entender um pouco mais das emoções, ele precisa de utilizar os instintos e como que isso vai ser utilizado. Então, a partir do equilíbrio entre esses 4 elementos, é possível criar uma realidade. Então, o mago, ele traz esse começo. E aí, é muito interessante que hoje, todas as coisas que começam, elas estão, né, relacionadas com essa energia do mago. Então, a energia da negociação, da conversa, da mobilização de recursos para aquilo que a gente precisa fazer, né? A gente entende onde esses recursos estão, da venda também, né? O mago ele tem muito essa relação com a venda porque ele está muito relacionado com a capacidade de conversa, com a capacidade de vender as nossas ideias, de vender até mesmo quem a gente é, né? A gente saber se colocar nas situações para que as pessoas percebam o melhor que tem na gente. É uma forma de venda também, isso também está relacionado com o mago. E aí, como conselho para o nosso dia, ela também faz a gente pensar que os inícios eles são importantes, né? A mobilização de recursos é importante, a gente pensar e imaginar aquilo que a gente quer realizar é importante. E também é importante que a gente comece a perceber que
a gente precisa ter um pouco mais de profundidade nas coisas, né? Então, o mago, ele é uma energia de início, que é muito importante. Então, vamos voltar lá pro bolo de chocolate. Eu decido fazer um bolo de chocolate. E, de repente, hoje é um dia que eu tinha me determinado a fazer outras coisas, ou de repente eu estou fazendo um tratamento de saúde, esse tratamento de saúde, ele vai ser prejudicado se eu comer um doce, né? Estou me preparando para fazer algum exame, alguma coisa assim. Então, é importante a gente ter noção de que a gente tem essa capacidade de escolher o que a gente vai fazer, né? De eleger uma possibilidade para nossa vida. Mas o mago, quando ele tá nesse momento, assim, no que a gente chama de manifestação luminosa, né? Quando a gente tá na luz do mago, a gente tá também considerando as nossas, a nossa vida como um todo, né? O que é que realmente faz sentido dentro de uma diretriz maior, dentro de um encaixe maior numa realidade que a gente também precisa considerar. E aí a gente pensa na conexão, né? Na conexão da nossa vontade com o divino. Em alguns tarôs, nesse aqui que eu uso, que é o de White, não, né? No de White, não, perdão, de Thoth, não. Mas o tarô de White, o mago, ele tá apontando para o céu e apontando para a terra. O que significa que ele está conectado com algo maior e ele faz isso acontecer aqui na Terra. E aí a gente vê muitas pessoas falando de lei da atração, né? Falando de cocriação, né? De manifestar isso, manifestar aquilo. Às vezes a gente escuta até pessoas falando assim: a hora que você estiver pronto, você vai manifestar uma pessoa para a tua vida. E isso acaba sendo uma manifestação não muito legal do mago. Por quê? Porque sim, você tem um poder de olhar uma possibilidade e fazer aquela possibilidade acontecer, viabilizar aquilo. É possível, né? Assim que as coisas acontecem. Mas quando a gente parte de um pressuposto em que a gente não entende a realidade maior a qual nós estamos conectados, e antes da gente conectar com a vontade divina, a gente precisa se conectar em primeiro lugar com o nosso sistema familiar, a família de onde a gente veio, o lugar onde a gente está, as pessoas que estão ao redor da gente, a gente pode criar uma fantasia de que a gente está fazendo uma vida diferente e, na verdade, a gente está aqui como uma criança, né, brincando. Porque o mago também é o arquétipo do impostor. É o arquétipo daquele que finge que ele quer o que ele quer, né, gente? O vendedor, por exemplo. Existem muitos bons vendedores e existem vendedores que ludibriam, que vendem produtos, serviços que, na verdade, não condizem com a realidade. Então, aqui é um alerta também, serve de alerta pra gente também, né? Que a gente tem essa liberdade de escolher, que a gente tem essa possibilidade de fazer acontecer, mas que é importante que a gente considere que existe um todo, que existe um algo maior e que esse algo maior, ele também vai determinar aquilo que é possível. Então, a gente pode escolher se harmonizar com esse algo maior e desse lugar, né, vislumbrar as possibilidades e também viabilizar, né, os processos para que as coisas que a gente quer aconteçam, ou a gente pode, desconectado, continuar criando coisas na nossa cabeça e depois não entendendo por que essas coisas não se realizam. Será que a lei da atração só não acontece para mim? Não, ela acontece para todo mundo, né? Ela vai funcionar para todo mundo, mas a gente precisa de um pouco mais de profundidade. E é isso que falta quando a gente entra numa manifestação sombria do mago, porque o mago, ele é o simples início, o simples, eu quero isso. Mas por trás disso, para que a gente tenha uma sustentação, a gente está no começo do tarô, a gente vai ter mais 20 arcanos, 21 arcanos e 20 arcanos. A gente tem o louco lá no começo, o 0. A gente vai ter mais 20 arcanos para a gente chegar na realização final. Então, muitas águas vão de rolar e a gente precisa perceber se o que a gente quer está conectado e está ali conversando com essa realidade que nos cerca, com o todo, com a vontade divina, com a nossa ancestralidade, tá bom? Então esse é o recadinho de hoje. Para hoje, procure escolher o que você quer, procure acreditar que é possível, né? E se conectar com essa força da fala, com essa força mental, com essa força de se perceber capaz realmente de criar a realidade que quer.
Um beijão. Ontem a gente teve o primeiro grupo de estudos sistêmicos do tarô, foi bastante legal, lá do grupo do Telegram. Hoje eu vou disponibilizar um vídeo lá no grupo para quem não pôde assistir. Então, se você se interessa por estudo do tarô, entra no meu grupo do Telegram, você vai encontrar aqui no meu feed o link para entrar no grupo, tá bom? E amanhã a gente tem a live para tarólogos, quarta-feira, que é uma live onde eu vou falar sobre o uso terapêutico do tarô, quais são as possibilidades que se abrem a partir desse uso terapêutico do tarô. Eu te espero. Um beijão, até amanhã.